Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Estamos lá no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. E desde janeiro de 2016 está em vigor a Lei Brasileira da Inclusão, aprovada depois de 15 anos de tramitação no Congresso. Também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei traz um novo olhar para mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no nosso país, segundo aí os dados do IBGE. Entre algumas conquistas da nova legislação estão garantias de direitos civis e inovações nas áreas da saúde, educação, trabalho, esporte e assistência social. Por exemplo, o direito da pessoa com deficiência de casar ou constituir uma união estável e a oferta de sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino. Bom, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a Daniele Luz, que é coordenadora de políticas de educação inclusiva da Universidade Federal do Vale do São Francisco, direto de Petrolina, em Pernambuco. Daniele, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço. Bom, para a gente começar a dar aí uma informação mais geral, para quem não acompanha tão de perto, já mencionei aqui, foi um longo prazo, um longo tempo aí de discussões, de amadurecimento em relação a essa legislação. Você que acompanha de perto essa questão, de que forma, então, com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pode significar aí uma amplitude na questão dos direitos, também na independência dessas pessoas? Então, a aprovação da lei e a entrada dela em vigor em janeiro desse ano tem sido considerado, para nós que trabalhamos com a inclusão da pessoa com deficiência, um marco e um avanço para a sociedade. Né? Esse avanço ele já é presente em várias partes do mundo, é um movimento global nesse sentido da inclusão da pessoa com deficiência e que o Brasil começa então, a partir da lei, a se inserir mais efetivamente nessa inclusão social do sujeito com deficiência. Bom, a gente sabe que, como muitas outras legislações no país que entram em vigor, nem todas são de fato colocadas em prática, né? A gente precisa pensar então nas ações aí para tornar de fato a lei acessível a todos, a questão da autonomia das pessoas e a questão da educação é um problema que a gente acompanha muito, né? Nos recentes meses já acompanhamos algumas notícias, inclusive de escolas que tentam dificultar o acesso de pessoas com deficiência, de alunos, de que forma a questão da educação tem que ser vista como uma prioridade, porque a partir daí, de fato, se a pessoa tem uma base educacional comum com todos, tem uma boa formação inicial, vai conseguir ao longo da vida também se destacar, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que o primeiro passo era esse mesmo. O Brasil precisava ter, sim, uma legislação que regulamentasse todos os aspectos civis em relação à pessoa com deficiência. O segundo passo é nós podemos fazer uma divulgação ampla e uma popularização dessa lei. Um terceiro passo é que o próprio segmento de pessoas com deficiência e seus familiares se empoderem do que diz a lei e, mais especificamente, quando você fala da educação, né? A lei realmente ela traz um impacto direto sobre as políticas de ensino, seja qual for a modalidade, não é? Pensando realmente para que a gente possa atuar de modo efetivo na inclusão escolar dessas pessoas, né? Só um lembrete que eu gostaria de fazer quando nós costumamos trabalhar da seguinte perspectiva: inclusão não é só colocar dentro do espaço físico. Infelizmente, no sistema de ensino ainda tem muito essa compreensão, né? O aluno está incluído quando ele está dentro da sala, quando não é bem assim. Então, a lei realmente já prevê toda uma mudança paradigmática em torno das nossas práticas pedagógicas, metodológicas, para que esse aluno seja incluído, desde a educação básica, o ensino fundamental até a universidade. Daniele, um outro ponto importantíssimo da gente mencionar é a questão da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Sabemos que já existem outras legislações, até um pouco mais antigas, em relação à previsão de cotas dentro das empresas, mas esse é um grande desafio, muitas vezes, de essas cotas também serem preenchidas. Como você vê esse avanço, né, das pessoas com deficiência também ocuparem mais postos no mercado de trabalho?
Tá, então assim, vamos por parte. Né? A lei de cotas ela é uma coisa, né? Uma lei que já está em vigor antes mesmo da lei de inclusão, mas a lei de inclusão ela é um pouco, como a gente pode pensar, ela é um pouco mais profunda, digamos, ela vai entrar em questões sócio-históricas em relação à presença da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O que eu quero dizer com questões sócio-históricas? Então, por exemplo, a inclusão dessas pessoas na empresa, nas instituições públicas, ela não diz respeito só ao cumprimento de cotas daqui para frente. Né? Pra você ter ideia, justamente no tópico da lei que fala da inclusão no mercado de trabalho, prevê que toda pessoa com deficiência deve ter o devido acesso a cursos de formação, de capacitação, de especializações, a ascensão profissional dentro da empresa, coisa que comumente a gente não vê acontecer. Como também a lei traz toda uma reformulação para a contratação desse funcionário. Então, o que a gente vê muitas vezes a ânsia das empresas em cumprirem a política de cotas? O que acontece? Eu destino uma vaga para aquilo que eu acho que o deficiente é capaz de fazer. E isso está errado, isso está equivocado. Né? A pessoa com deficiência agora, dentro das empresas, dentro das instituições, ela passa a ser tratada nas habilidades que ela possui para além da sua deficiência. E isso também constitui-se um avanço muito grande, desde o seu ingresso na empresa, né? Hoje recrutamento, seleção, qualificação, tudo isso precisa ser pensado dentro da empresa, considerando sujeitos que não têm deficiência como sujeitos que têm. Então, se eu vou preparar todo um planejamento de recrutamento e seleção de funcionários, eu preciso que naquele meu recrutamento esteja prevista a contratação de pessoas cegas, de pessoas surdas, logo supõe-se que quem vai fazer esse processo precisa saber falar em língua brasileira de sinais, né? Eu preciso também pensar no momento de formação para a empresa. Aí eu tenho um funcionário com paralisia cerebral, com comprometimento de fala. Como é que ele vai participar das dinâmicas? Então, a lei nos força a pensar agora em contextos sociais que dizem respeito a qualquer pessoa, tenha ela ou não deficiência. Importantíssimo isso que você traz, Daniele, até porque também é preciso pensar num espectro muito amplo em relação à pessoa com deficiência, que na verdade as deficiências são diversas, são muitas peculiaridades, assim como pessoas que supostamente não têm deficiências têm suas características também, as deficiências são muitas, então tem que pensar também na diversidade como um todo dentro dos processos de seleção nas empresas e não somente pensando em uma ou outra deficiência que a pessoa pode apresentar. Agora, a gente já está aqui com o nosso tempo correndo, tem outras duas questões muito importantes que eu quero ouvir uma avaliação sua. Uma delas é em relação à lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação aos direitos civis, que agora também tem aí uma descrição um pouco mais detalhada em relação aos direitos da pessoa poder casar, poder firmar uma união estável. O que significa em relação aos avanços dos direitos, ao acesso aos seus próprios direitos, quando a legislação prevê esse tipo de situação também? Tá, a gente também considera, na verdade, assim, pode até estar parecendo um tanto repetitivo, mas é porque a lei realmente eu diria que um dos maiores avanços da legislação brasileira por uma sociedade igualitária, né, com pessoas que tenham ou não a deficiência. Especificamente também com relação aos direitos civis, principalmente aos direitos de constituição de relacionamento, união estável, matrimônio, aos direitos sexuais e reprodutivos. Isso é muito importante porque, historicamente, o que é que a gente ainda percebe, e aí eu vou fazer um recorte, principalmente com as deficiências intelectuais, que eram as mais sacrificadas. Então, era muito comum, até bem pouco tempo, a gente ver os familiares, talvez por falta de conhecimento, por temor em relação àquela pessoa, ela ser privada de ter uma vida sexual ativa e ela ser obrigada a ter furtado o seu direito reprodutivo. Hoje, com a nova lei, isso não procede mais. Então, vamos pensar numa mulher com síndrome de Down, que ela quer casar, ela quer ter filhos, a gente já tem inúmeros casos, principalmente em São Paulo, né, inclusive de Down, que tem filhos sem Down, sem a deficiência, e essas pessoas elas eram privadas disso. A partir da lei,
Se a gente pensar nessa mesma mulher, ela vai ter todo o direito como qualquer outra mulher que não tenha a deficiência. Isso vai realmente assim incidir no que a gente poderia chamar de respeito sócio-histórico a esse indivíduo. Esses indivíduos agora, eles são empoderados de seus próprios desejos. A gente começa a entrar num momento que não é mais possível que alguém decida sobre eles, alguém fale no lugar deles, mas eles têm lhes garantido o direito de decidir o que querem fazer com sua sexualidade. Muito bem. E outra questão, antes da gente encerrar, Daniele, que eu quero ouvir uma avaliação sua em relação aos direitos ao acesso à saúde também. Falamos aqui de deficiência, tem muito a ver com o atendimento, principalmente do Sistema Único de Saúde, do SUS, mas a gente sabe que também o Estatuto agora garante ainda mais amplamente o acesso a esse direito ao acesso à saúde de qualidade, né? Isso, esse acesso é um dos que é mais caros, né? Particularmente para mim, para o meu trabalho. Hoje eu estou focada nessa questão da saúde da pessoa com deficiência e foi, sem dúvida, um dos maiores avanços que a gente poderia ter. A gente espera que realmente ele seja cumprido, né? Então, na saúde, por exemplo, quais são os impactos? Né? Nenhum profissional de saúde mais no Brasil pode negar atender a uma pessoa com deficiência por ela ter a deficiência. Isso é um avanço. Então não existe mais essa história de que, olha, eu não fui preparado para te atender, eu não vi nada na universidade, então eu não vou poder te atender. Isso não existe. Pela nova lei, todo profissional de saúde precisa estar apto a atender a pessoa com deficiência, e uma palavrinha que a lei traz que é muito cara para quem trabalha com inclusão é atender a pessoa com deficiência na sua especificidade. Outra coisa importante para se pontuar é que todo profissional de saúde deve estar apto a informar a pessoa com deficiência também dentro da sua especificidade sobre o seu estado de saúde. Então, se eu tenho, como psicóloga, se eu tenho um paciente com paralisia cerebral, eu fechei um psicodiagnóstico dele, eu preciso dizer para ele como é que está a saúde dele. Se eu tenho um paciente surdo, fiz uma análise diagnóstica dele, fechamos o psicodiagnóstico, eu vou fazer a devolutiva do laudo, eu preciso dizer para esse paciente surdo como está a saúde mental dele. E assim sucessivamente. Muito bem, importante, na verdade, as pessoas terem acesso aos seus direitos garantidos em lei, mas na verdade que todos nós, né, na comunidade como um todo, a gente também ajude a implementar essa legislação para que todos tenham aí os seus direitos garantidos. A gente vai voltar a tocar nesse assunto, mas por agora, devido ao nosso tempo, preciso me despedir da Daniele Luz, coordenadora de políticas de educação inclusiva da Univasf, falando com a gente diretamente de Petrolina, em Pernambuco. Daniele, muito obrigado, foi um grande prazer conversar com você, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, bom trabalho. Valeu. E também aproveito e agradeço aqui a participação da TV Caatinga, parceira do Canal Futura, na produção dessa entrevista. Bom, e daqui a pouquinho a gente volta com Conexão Futura para falar aqui sobre uma recente pesquisa do IBGE que aponta os nomes mais comuns do Brasil. Você sabia que entre os mais de 200 milhões de brasileiros existem 130 mil nomes diferentes? Então não perca aí a próxima entrada do Conexão. Quem sabe o seu nome é um dos mais populares por aqui. A gente volta com esse bate-papo daqui a pouquinho. Até já!